Olá a todos, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa jornada incrível para resgatar a nossa mente, sabe? Tirar ela desse caos absoluto que é o mundo lá fora. A ideia é pegar aquela sabedoria antiga, o estoicismo, e construir o que dá para chamar de uma verdadeira mentalidade anti-marionete. É muito louco pensar que, milhares de anos atrás, os filósofos já tinham mapeado soluções superestruturadas para ansiedades que, vamos combinar, a gente ainda enfrenta todo santo dia. Então, bora descobrir como assumir esse controle interno e parar de dançar conforme a música dos outros. Para começar de verdade, fica aquela pergunta que não quer calar. De quem são as mãos que puxam os nossos fios? A gente sabe como é. Todo mundo já passou por isso. Um engarrafamento gigantesco, o tempo que fecha de repente, ou um comentário super atravessado de um colega que, num piscar de olhos, estraga o humor da gente. Mas olha só, quando a gente deixa essas coisas externas arruinarem o nosso dia, quem é que está realmente no controle da nossa mente? A resposta dói um pouco. A verdade é que a gente vive entregando a direção das nossas emoções para eventos que são totalmente aleatórios. E isso ilustra perfeitamente um pensamento genial do filósofo Epiteto, de quase 2000 anos atrás. Pensa bem na loucura que é isso. Qualquer pessoa defenderia o próprio corpo com unhas e dentes se um estranho tentasse atacar na rua, né? Seria um absurdo total. Só que, no nosso dia a dia, a gente entrega a paz da nossa mente para estranhos, para o noticiário, para a previsão do tempo. A gente simplesmente deixa que eles baguncem a nossa tranquilidade sem a menor resistência. Faz sentido um negócio desses? Bom, isso leva a gente direto para a parte 1 dessa exploração, a síndrome da marionete. Toda essa teoria se apoia nessa imagem super simples aqui. É o triângulo da felicidade estoica. Lá no centro, o prêmio final, eudaimonia, que basicamente é uma vida feliz e que flui numa boa. Mas repara bem nas bases. De um lado, focar no que se controla. Do outro, viver com areté, que é expressar a nossa melhor versão possível. E lá no topo, fechando a conta, assumir a responsabilidade. O grande pulo do gato aqui é entender que assumir a responsabilidade e focar só no que a gente controla não são só umas dicas legais. São as fundações essenciais para a gente parar de ser vítima em defesa do que acontece ao nosso redor. Para ficar bem claro o quanto o nosso comportamento normal é ilógico, o material traz uma imagem bem forte. A metáfora do boneco voodoo. Pensa que a gente está segurando um boneco voodoo nosso, aí abre a janela e simplesmente joga ele no meio de uma avenida super movimentada. Um cachorro morde o boneco, um carro passa por cima e a gente sente toda essa dor. Ninguém no seu juízo perfeito faria isso fisicamente, concorda? Mas a sacada estoica é exatamente essa. Quando a gente fica obcecado com os problemas externos, é exatamente isso que a gente faz. A gente deixa o mundo dar uma surra no nosso boneco voodoo emocional. E é aí que entramos na parte 2, a tricotomia do controle. Afinal, o que é que a gente domina de verdade? Vamos quebrar isso em 3 níveis. Primeiro tem aquelas coisas sobre as quais a gente tem controle total. Nossos objetivos, nossos valores, o nosso próprio caráter. O segundo nível são as coisas sobre as quais a gente não tem controle nenhum, zero. O clima, a economia, a opinião dos outros e o passado. Gente, é um desperdício gigante de energia se preocupar com essa segunda categoria. Ficar xingando a chuva não vai fazer o sol abrir, né? E por fim, tem uma terceira categoria, que é um pouco mais traiçoeira, o controle parcial. Tipo quando a gente tenta ganhar uma partida de tênis. Isso leva a gente para a parte 3 da nossa análise. O arqueiro e o processo. Como lidar com aquilo que a gente só controla em parte? Olha só onde está o segredo. Existe o objetivo externo, que é ganhar a partida ou, na clássica metáfora do arqueiro, acertar a flecha bem no meio do alvo. O grande problema é que, sei lá, pode bater um vento e desviar a flecha, ou outro jogador pode simplesmente estar num dia melhor. Se a gente atrela o nosso valor a esse resultado, a gente volta a ser marionete da sorte. A solução estoica, o objetivo interno. O arqueiro foca 100% no processo, na postura dele, na tensão do arco, em atirar a melhor flecha que ele conseguir. Internalizando o objetivo, a gente separa totalmente o nosso valor daquelas coisas imprevisíveis lá de fora. Então, chegamos nesse conselho que é super direto e libertador. O X da questão é, se a gente redefinir o sucesso não como ganhar custe o que custar, mas como dar o nosso melhor esforço possível, a ansiedade simplesmente evapora. A gente vira meio que invencível contra qualquer fracasso externo percebido, porque no fim das contas, o verdadeiro sucesso já aconteceu ali dentro, na hora da ação. Bom, avançando para a parte 4, domando o lobo interior. Na teoria, é tudo lindo, a gente sabe. Mas na prática, a vida bate forte e aquelas emoções intensas vêm com tudo. E aqui a gente precisa desfazer um mal-entendido enorme. Tem muita gente que acha que estoico é aquela pessoa fria, que parece uma pedra, que não tem emoção nenhuma. Mentira total.
A filosofia sabe muito bem que emoções pesadas, tipo raiva ou ansiedade, nascem como um verdadeiro lobo interior dentro da gente. Mas o lance não é matar ou fingir que o lobo não está lá. O objetivo é domar a fera. É perceber, opa, tô sentindo o puxão dessa coleira da raiva, mas bater o pé e se recusar a ser arrastado por ela. E qual é o truque para segurar essa coleira? Está exatamente nesse espacinho entre o estímulo lá de fora e a nossa resposta. Geralmente, a gente vive no piloto automático. Alguém xinga, a gente xinga de volta no mesmo segundo. Mas existe uma lacuna, um espaço precioso e silencioso entre a provocação e a nossa reação. É a nossa liberdade de escolha. É exatamente nessa fração de segundo que a gente tem o poder de dar um passo para trás, avaliar e escolher uma resposta de verdade, uma resposta virtuosa. Para conseguir enxergar essa lacuna no dia a dia, as fontes trazem uma analogia que marca muito. Imagina caminhar descalço numa praia e de repente você nota que a areia está forrada de cacos de vidro. Imediatamente a atenção vai lá em cima, né? A gente passa a olhar cada milímetro do chão como um falcão para não cortar o pé. Pois é, essa é exatamente a mesma atenção redobrada que a gente tem que ter constantemente com os nossos próprios pensamentos. É só assim, pisando com muito cuidado na própria mente, que a gente consegue frear aqueles impulsos automáticos antes que eles virem um desastre completo. E agora, finalmente, a parte 5, o encontro com eudaimonia, aquele alinhamento com o nosso eu ideal. Voltando àquele conceito de eudaimonia, que é a grande promessa de toda essa filosofia. E olha, é fundamental entender que não estamos falando daquela alegria passageira de quando a gente compra um celular novo, sabe? Algo muito mais profundo. É aquele sentimento sólido, inabalável de realização que aparece quando a gente atinge o nosso potencial humano natural. É estar bem, estar em paz, com o que os antigos chamavam de daimon interior, que é basicamente a versão mais espetacular de nós mesmos. E a dinâmica de como chegar lá fica claríssima. De um lado, a gente tem quem nós somos hoje, nas nossas ações diárias. Do outro, está o nosso eu ideal, aquela versão perfeita, que age com total virtude e razão. A vida estoica não é uma mágica para ficar perfeito do dia para a noite. É o trabalho duro e diário de tentar ir fechando essa lacuna. Toda vez que a gente respira fundo, escolhe não explodir de raiva e foca só no que dá para controlar, a gente dá um passo, a gente cresce em direção a esse ideal maior. O que deixa a gente com uma provocação daquelas para fechar nossa exploração de hoje. Toda essa estrutura que a gente viu mostra que o controle, na verdade, sempre esteve à nossa disposição. Ele está lá, escondido bem naquela lacuna entre o que acontece e como a gente reage. Então o desafio está lançado para todos nós. Amanhã, quando a gente acordar, quem é que vai estar no comando? Vamos continuar deixando o mundo, a chuva e o mau humor dos outros puxarem os nossos fios? Ou vamos cortar isso tudo e acordar como verdadeiros guerreiros da nossa própria mente? A escolha é 100% nossa. Muito obrigado por acompanhar e até a próxima.